Existem pessoas que passam a vida inteira tentando encontrar o sobrenatural, mas no meu caso, o sobrenatural me encontrou primeiro. Meu nome é Gabriel, eu tenho 28 anos e desde criança eu convivo com coisas que até hoje eu não consigo explicar. E antes de você assistir esse vídeo, eu preciso deixar uma coisa clara. Eu não tô aqui para tentar convencer ninguém. Você pode acreditar, pode não acreditar. No final, isso não vai mudar o que eu vivi. Mas existe uma coisa que eu aprendi depois de tudo que aconteceu comigo. É que algumas portas, quando são abertas, nunca mais se fecham. Eu nasci no dia 14 de janeiro de 1998, 5h40 da tarde. E segundo minha mãe, aquele era o começo do sonho dela. Eu era uma criança normal, gordinho, alegre, daquelas crianças que fazem bagunça pela casa inteira. Meu pai se chamava Cristiano, minha mãe, Lucinéia. Eles eram jovens, sem muita perspectiva de vida, só tentando sobreviver. Mas existe uma coisa diferente dentro da minha família. Meu pai frequentava o espiritismo. E eu quero deixar só um parêntese aqui. Esse vídeo não tem intuito de demonizar nenhuma religião, nem criminalizar nada. Estou apenas contando algo que aconteceu comigo, que eu vivi e que eu vivo até os dias de hoje. Eu cresci no meio disso. Eu sou batizado na igreja católica, mas meu padrinho era dono de um centro espírita. Até hoje é. Então desde pequeno, muito pequeno, era normal para mim entrar em centro espírita, ter convívio com aquilo. Ver pessoas incorporadas, ouvir coisas, sentir aquele ambiente. Só que eu era criança, eu não entendia nada daquilo. E talvez esse tenha sido o começo do meu terror. Meu pai era Ogã. Para quem não sabe, ele tinha uma posição importante dentro da casa espiritual. E durante muitos anos, ele viveu aquilo intensamente. Só que um dia, ele simplesmente saiu. Abandonou tudo, sem fazer os procedimentos que precisavam ser feitos, sem encerrar nada. Ele só foi embora. E foi aí que as coisas começaram a mudar. Meu pai era um cara complicado. Era um cara verdadeiro demais. Se tivesse que falar algo na sua cara, ele falava. E nem todo mundo gosta disso. Existe uma mulher que frequentava lá em casa. Ela também era do espiritismo. E um dia meu pai fez uma brincadeira com ela. Uma brincadeira que ela não gostou. Depois disso, coisas começaram a sumir dentro de casa. Toalhas, roupas, objetos. E pouco tempo depois, os acidentes começaram. Mas antes do pior, um dos piores acidentes da minha vida, aconteceu uma coisa que até hoje meu pai jurava ter sido real. Eu tinha uns 6 anos de idade. Tava com meu pai na beira da pista esperando o ônibus. Já eram umas 8 horas da noite. Chovia, um sereno fino, aquele céu escuro, um vento gelado, movimento de carro. E do nada, meu pai ficou estranho. Anos depois, ele me contou que ouviu uma voz no ouvido dele. Uma voz que perguntou: se eu fosse te matar agora, o que você faria com seu filho? Meu pai respondeu: só deixaria ele no ônibus, porque ele sabe onde descer. Ele sabe o ponto da casa dele. E naquele instante, eu soltei da mão dele. Meu pai disse que tentou me segurar. Ele simplesmente não conseguiu. Ele ficou travado, paralisado, e eu comecei a correr em direção à pista. Como se alguma coisa estivesse me puxando. Um Fusca veio em alta velocidade. Eu lembro do impacto, do chão, do barulho. Foi o que meu pai disse depois. Segundo ele, quando eu estava correndo, eu virei minha cabeça para trás, como naqueles filmes de terror, mas não de forma natural. Ele disse que minha cabeça virou igual do filme Constantine, e naquele momento, ele sentiu um medo que nunca tinha sentido na vida dele. Ele ia perder o filho dele diante dos próprios olhos. Mas aquele não foi o pior acidente, porque anos depois veio o acidente do banheiro. O acidente que me fez levar 147 pontos. O acidente. Que até hoje eu acredito que tinha alguma coisa errada ali. Depois daquilo, eu nunca mais fui normal. Eu comecei a ver vultos, ouvir coisas, ter medo de entrar sozinho no banheiro, ter medo até de ficar dentro de casa sozinho. E nossa casa era pequena, mesmo com gente dentro de casa. E o pior, isso nunca foi embora. Hoje eu tenho 28 anos. E até hoje, coisas continuam acontecendo comigo. Coisas que eu não consigo explicar. Eu vejo objetos caindo na minha frente. Vejo tomadas saindo da parede.
Tenho intuições absurdas. Se algo na minha cabeça fala que tem uma sandália atrás de um carro, na rua, chega a ser uma guerra interna comigo mesmo. Eu fico brigando e fica aquele negócio na minha cabeça. Vai lá ver, vai lá, tem uma sandália lá. E pra parar um pouco da perturbação, eu vou lá ver se realmente tem a sandália. E pasmo, quando eu chego lá tem realmente a sandália. E... assim, talvez seja loucura da minha cabeça, talvez seja coincidência. Ou talvez algumas coisas realmente acompanhem certas pessoas desde o nascimento. E esse canal é justamente para contar essas histórias, histórias reais, casos sobrenaturais, relatos perturbadores, ufologia, crimes sem solução e principalmente coisas que fizeram pessoas comuns questionarem a realidade. No próximo vídeo eu vou contar em detalhes como foi o acidente do banheiro, o dia que eu quase morri dentro da minha própria casa e o que meus pais ouviram naquela noite. Até hoje ninguém conseguiu explicar. Deixa aqui nos comentários se já aconteceu algo parecido com vocês, ou se vocês sabem de alguma história perturbadora que também tiraram a sua paz. Curte, comenta, compartilha e até o próximo vídeo. Abraço.